É com muita alegria que o LEPS Entrevista conversa hoje com a psicanalista Rose Guski e o psicanalista Marcelo Ricardo. A Rose é professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Marcelo é psicanalista atuando na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, além de atuar na universidade, a Rose ela é integrante do Núcleo de Psicanálise, Educação e Cultura, do NUPEC, e da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APOA, e o Marcelo é integrante do LEPS, né? E aí nós vamos, então, também comentar as atuações em comuns que eles têm, que são atuações importantes no coletivo Amarrações, na Rede Fez, na RUEPSI, e também no GT de Psicanálise e Educação da AMPEP. Então, é com muita alegria que a gente vai ter essa conversa hoje, né? E eu gostaria de começar pedindo que vocês comentassem, né, os elementos da trajetória de vocês que vocês acham mais interessante de compartilhar, né, com as pessoas que vão nos assistir. Muito obrigada. Então tá, gente, boa tarde. É uma alegria estar aqui hoje com queridos amigos, colegas de longa data, parceiros de trabalho, parceiros de vida, né? Queria dizer que só de estar aqui eu já me sinto um pouquinho em Minas Gerais, né? Que é a minha segunda cidade no Brasil. Eu sempre brinco que eu sinto falta, agora nos tempos pandêmicos, do pão de queijo, tá? E desse acolhimento aí maravilhoso que traz os melhores horizontes sempre. Tá? Bem, é assim com muito carinho que eu recebi esse convite, né? Eu vi o LEPS Minas crescer, nascer e crescer, se desenvolver. Acompanho os colegas do LEPS USP também há muitos anos, né? É um tema muito caro na minha formação, é um campo muito caro esse da psicanálise e educação. A gente vai ficando mais velho, vai ficando difícil contar, né, do trajeto, porque daí começa a ficar muitos anos e até a memória não ajuda muito, né? Mas eu vou tentar, assim, um pouco pontuar algumas coisas mais importantes. Se eu me esquecer, o Marcelo, que é meu parceirão já há uma década, mais de uma década, né, Marcelo? Aí o Marcelo me ajuda também. Mas, assim, como a Mônica já disse, eu me formei na psicologia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, desde o início, fiz uma trajetória, uma dupla trajetória, que pelo que eu sei também é a história do Marcelo, né? E provavelmente da Mônica, que é a trajetória clínica e acadêmica. Tá? Eu vi um pouco o nascimento da POA, né? Quando eu estava ainda na graduação, a Associação Psicanalítica que a Mônica citou estava nascendo, tá? E fazendo essa trajetória, então fiz o meu mestrado no campo da infância, na época, que eu não vou dizer exatamente o ano aqui para vocês, né? Mas na época eram muitas discussões com a temática das mídias, tá? Então o meu tema de mestrado teve a ver com mídia e infância. Tá? Depois, no doutorado, eu fui para a Faculdade de Educação, tá? Eu fiz o mestrado na psicologia aqui na URGS, e no doutorado eu resolvi, então, migrar para a educação, já muito tocada por esse diálogo, tá? Um diálogo que eu acho que a gente herda aí do Freud mesmo, né? Dessa vontade de poder trabalhar com nuances da cultura, com aquilo que constitui o sujeito, né? Que a gente pode pensar que a educação entra aí da mesma forma que a cultura. Bom, então fui para a educação e na educação encontrei a queridíssima Rosa Fischer, minha orientadora de doutorado, que abria um espaço ali de diálogo entre Foucault, psicanálise e educação. E ali, então, eu comecei a trabalhar muito com adolescência. Tá? Isso já era, assim, meados da primeira década dos anos 2000, comecei a trabalhar com adolescência e adolescência e violência, né? Que é uma temática que tem me acompanhado muito. Nesse período, uma brincadeira que fazem, porque ainda não estava na universidade como professora e já na trajetória clínica, atendendo crianças, as crianças vão crescendo e a gente acaba migrando, então,
para a clínica com os adolescentes. Né? Então, nesse período também já bastante envolvida com a adolescência no âmbito clínico, acabei me envolvendo muito por esses estudos que incluíam a cultura, psicanálise, educação e cultura. Daí derivou o meu primeiro livro, né, autoral, que é 13 Ensaios sobre Juventude e Violência, e em seguida do meu doutorado, surgiu, assim como por encanto, né, algo que já não é mais típico, que foi da nossa época, né, Marcelo, um concurso na Universidade pública, né, aqui na própria URGS, que era justamente Clínica da Infância e Adolescência. E foi nesse concurso, então, que eu entrei e comecei a dar aula na URGS em 2011. E aí, o que acabou acontecendo é que, no doutorado, eu tinha trabalhado muito com a questão da violência e jovens de classe média e classe alta, né? Pensando um pouco na desmistificação da ideia de que a violência está sempre associada com a pobreza. Tá? E era um tempo também de alguns crimes, vocês devem lembrar aí a situação do índio Galdino, né, que foi final da década de 90, e depois a gente teve algumas repetições, né, de situações em que nós víamos jovens, digamos assim, supostamente bem-nascidos, bem-educados, né, cometendo, que a gente pode dizer, atos infracionais bastante graves se a gente for considerar a perspectiva dos direitos humanos. Bom, então, me envolvendo com isso, quando eu chego na faculdade, como professora, começo a me interessar muito sobre o tema, a respeito do tema da violência juvenil, mas aí pensando também os jovens como vítimas, né, dessa violência. E é um tempo em que a gente começa a trabalhar já com as políticas públicas, vamos para uma região de extrema vulnerabilidade aqui em Porto Alegre, e que é a região da Ilha da Pintada, das ilhas, né, de extrema pobreza, e ali a gente começa a perceber, ao longo de 2 ou 3 anos, uma crescente criminalização, né, das situações dos atos juvenis e medicalização, e isso, então, acaba me dirigindo para a socioeducação, né? Porque as estatísticas ficam volumosas de adolescentes que migram para cumprir medida, seja de meio aberto ou meio fechado. Eu vou passar agora um pouco rapidinho para não me alongar muito, né? Então, com isso eu quero contar que eu migro um pouco, né, ali nos diálogos da psicanálise e educação, eu migro para a socioeducação um pouco chamada por aquilo que a gente tem denominado as demandas sociais atuais. Né? E aí eu acho que é onde entra muito a minha relação com o Marcelo, né? A nossa parceria, e especialmente com Minas Gerais, que eu acho que vem sendo uma referência nesse diálogo, né? Especialmente da psicanálise com a socioeducação, e aí se fazem alguns caminhos de grupos que depois a gente pode contar um pouco melhor, do coletivo Amarrações. Né? Com isso a gente escreve, né, Marcelo, afora os artigos do nosso primeiro livro juntos, eu já digo assim o primeiro, né? Que é obrigado, Marcelo, quando a psicanálise escuta a socioeducação, que vem como um efeito que decanta de anos de pesquisa. Né? A gente pode pensar aí o que, depois de 6, 7 anos, de muito suor, de muito esforço, de muito trabalho conjunto, né? E eu acho que, com isso, um pouco eu apresento as questões principais. Né? Tenho me envolvido bastante nessa temática que associa a psicanálise às políticas públicas, especialmente a política socioeducativa. Acho que tem sido uma batalha forte, importante nossa, a ideia de que no país, né, de tantas desigualdades, de tantas problemáticas sociais, a gente possa levar a psicanálise, a escuta psicanalítica, a sua ética, para fora do consultório, tá, para dialogar justamente com as questões da cidade, com as demandas sociais atuais, e, por outro lado, também uma questão que é nossa, e quando eu digo nossa, não é só a minha e do Marcelo, é da Mônica, é do nosso GT de Psicanálise e Educação, é do coletivo Amarrações, que a gente possa também fazer uma proximidade maior e mais importante com a sociedade, da pesquisa,
universitária, acadêmica, da pesquisa psicanalítica na universidade com a sociedade. Eu acho que, em linhas gerais, é um pouco isso. Clínica da infância e adolescência, não tem como pensar infância e adolescência e não pensar educação, tá? Não tem como pensar esses diálogos da cultura e não pensar a educação, e aí depois a chegada na socioeducação. E depois eu sigo aqui, depois da apresentação do Marcelo, eu volto de novo. Ok, Rose, querida, é um prazer te ouvir sempre, você com essa energia boa. Mônica percebe muito bem essa coisa que fez com que a gente se enlaçasse, que fizesse Porto Alegre ser a minha segunda cidade também, né? Eu volto sempre com muita alegria para o chimarrão e para as nossas conversas. Mônica, para você ter ideia, lá em Porto Alegre, certa vez, eles me deram de presente uma plantinha pequenininha, assim, do curso que a gente deu lá. Aí as alunas se reuniram, os alunos e as alunas, e me deram uma plantinha pequena, que eu não achei que era uma plantinha super simples, singelazinha, plantei, coloquei ela num jardim aqui em casa e simplesmente ela tomou o muro todo. O muro todo está tomado de uma planta pequenininha assim, agora o muro todo está tomado com a planta, e eu falo, meu Deus, é isso aí, sou eu e a Rose nessa parceria, Querido. minha irmã de trabalho, minha amiga e minha Querido. parceira querida. Veja, nosso trabalho realmente se enlaça, tendo em vista, sobretudo ali pelos anos 2000, final dos anos 2000. Por quê? Porque antes disso, muito remotamente, lá na década de 90, no final da 90, eu fui convidado, eu não tinha nada a ver com a educação, trabalhava com clínica, enfim, não tinha necessariamente vínculo com a educação, mas no final dos anos 2000 eu fui convidado para dirigir uns professores, uma formação de professores numa escola de segundo grau técnico, na época, de ensino médio técnico. E eu fui dirigir esses professores, e ali eu me envolvi muito com a formação docente. Isso me fez fazer um projeto de mestrado para a Universidade Federal de Minas Gerais, para ser dirigido pela professora Eliane Marta, que já orientava teses e dissertações acerca da psicanálise e educação. Margarete Diniz vem desse campo, né? Vem dessa orientação. Não a conheci na hora, ela me orientou. Foi um trabalho muito interessante, que virou um livro, né? O Avesso do Modelo. Eu trabalhei a questão dos bons professores ou das boas professoras e a psicanálise. Vou desconstruir essa ideia do bom professor que existia no campo pedagógico. E dali para frente, então, foi isso. Eu me envolvi com o ensino superior, com o ensino através da Universidade do Estado. Depois eu fui fazer o doutorado na USP, lá em Paris 13. Aí realmente eu finquei o pé na psicanálise e educação, porque eu fui trabalhar no LEPS, né? O LEPS São Paulo, da época. Me envolvi com essa questão. Fui discutir no doutorado a questão da genealogia, do conceito de mestria, né? Essa ideia do mestre contemporâneo que a gente tem, também desconstruindo essa forma deificada do mestre, né? Então, eu vou fazer esse movimento teórico, que eu chamei de A Impostura do Mestre, que se tornou também um livro. E, enfim, ali eu me envolvi. Dali para frente, no final dos anos 2000, eu já entrei na UFMG, né? Assim, meio paralelo com a Rose, já entrei na UFMG. E na UFMG eu já entrei na vaga de psicanálise e educação. Então, a gente foi realmente fortalecer o campo propriamente. Minhas pesquisas se davam muito na questão da formação de professores, ou mais especificamente, a leitura do sintoma ou do mal-estar docente, né? As formas de sintoma que esse professor apresenta diante do mal-estar. Mas eles diziam, e isso é curioso, eles diziam que estava sempre que os disparadores dos seus sintomas eram os adolescentes, os alunos adolescentes, porque eles estavam sempre os desautorizando, os desrespeitando, colocando em situação laboral muito complicada. E aí eu comecei a me envolver com a adolescência, porque, paralelamente a isso, eu fui trabalhar com a socioeducação em Belo Horizonte. Rose sabe bem, Mônica com certeza, Belo Horizonte acolhe muito a psicanálise na cidade, né? Então, a psicanálise aqui tem um bom assento na cidade, seja nos órgãos públicos, etc. E eu fui trabalhar, primeiro fazendo intervenção clínica direta, assim, com os socioeducandos, né? Com os adolescentes autores de atos infracionais que estavam
ou apreendidos, ou estavam em liberdade assistida. Enfim, a gente foi fazer esse tipo de trabalho. Eu fui orientando teses e dissertações acerca desse tema e me envolvi muito com a questão da socioeducação. Tanto é que eu desenvolvo, a partir dali, né, a partir do final dos anos 2010, perdão, dos anos 2000 até hoje, eu vou desenvolver todo um campo de trabalho que é realmente quando a psicanálise escuta a socioeducação, que é o que nós vamos fazer ao longo desse decênio todo, juntamente com o trabalho com os professores. Então, eu tenho uma linha de pesquisa que me permite trabalhar com os professores e o mal-estar docente, a questão do sintoma do professor, como também o sintoma do adolescente, no caso a delinquência, ou no caso as questões do ato infracional que a gente vem desenvolvendo nesse meio do caminho. Então, lá para o ano 2010, mais ou menos, eu conheço a Rose, né, dos encontros do LEPS, eu conheço a Rose, e aí foi um casamento, porque simplesmente o que a gente fez desde então foi o tempo todo enlaçar trabalhos, potencializar o campo, porque a gente, Mônica, tem claro que eu, Rose, vários de nós, mas eu, Rose, com certeza trabalhamos para potencializar o campo, para fazer a psicanálise e a educação ficar muito mais consolidada no ponto de vista da cultura, do laço social, desse domínio social, para a gente inventar procedimentos, inventar uma clínica, inventar formas de fazer, metodologicamente falando, que fizer... A Rose vai trabalhar lá com escuta Flannery, ligando um pouco a psicanálise com Benjamin. Eu vou voltar no método clínico freudiano para reavivar coisas ou pensamentos iniciais da psicanálise lá da era heróica do Freud, quando se pensou a psicanálise estar nas instituições. Então, a gente vai reavivando, nós não reinventamos a roda, mas a gente está aprimorando isso nesse momento, sobretudo nesse momento em que o país sofre uma desconstrução abissal do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista social, do empobrecimento da população, da agonia dos professores, das condições precárias desses adolescentes. Enfim, nós estamos aí oferecendo não só a nossa escuta, mas a nossa força de trabalho para isso acontecer hoje. É muito bacana, né? Eu queria pegar justamente um gancho, né? Vocês falaram, né? Falaram do livro, falaram assim dos pontos aí de proximidade de vocês, de lançamento, e o Marcelo tocou nessa questão, né, da psicanálise, universidade, né? Vocês são dois professores universitários muito engajados, né, na produção do conhecimento, na produção científica e com essas temáticas que tocam a socioeducação, a adolescência, né? Então, vocês podiam comentar um pouco, assim, como é que vocês têm percebido hoje essa relação psicanálise, universidade, pesquisa nesse enlaçamento e esse lugar da psicanálise na universidade, né? Muito boa essa tua questão, Mônica, porque eu acho que com ela a gente faz uma certa catarse justamente do que a gente está trazendo, né? Daquilo que é justamente a nossa interlocução mais forte. A nossa, quando eu digo aqui, eu volto a dizer, a minha, do Marcelo, é a nossa no nosso grupo, no GT da Ampep, o Psicanálise e Educação, no Coletivo Amarrações, a Rede Internacional Coletivo Amarrações, no NUPEC, que é um núcleo de psicanálise, educação e cultura aqui da URGS, né? Que foi fundado justamente aí ao redor desse tempo mesmo, muito semelhante ao LEPS Minas, né? E que temos todos nós, em diferentes momentos, com combinações, né, diferentes aí dos grupos, eu acho que tido um esforço grande para trazer, né, mais vivacidade a esse trabalho da pesquisa acadêmica. O Marcelo pincelou um pouco aí, digamos, essa precarização que a gente tem sofrido no mundo acadêmico, nas universidades públicas, no campo da pesquisa, né? E a importância que tem a gente poder levar esses trabalhos para realmente dialogar com o nosso país, com as questões nevrálgicas, com aquilo que dói, com aquilo que faz sofrimento, né? Eu lembro sempre de uma
uma questão, eu já não sei mais em qual dos textos do Freud que eu li, né? Mas essa ideia forte de que a psicanálise ela precisa estar lá aonde o desamparo do sujeito se encontra, em cada tempo social. Tá? Então, se a gente for rememorar um pouco o Freud, quando ele começa, né, ele inventa, ele cria, ele desvela, né, ali o inconsciente e cria a psicanálise, inaugura, né, ele justamente vai dar voz para aqueles sujeitos em extrema vulnerabilidade na época, que eram as histéricas, que ninguém escutava, né, e que tinha, enfim, toda aquela situação de somatização corporal. Então, a gente pode pensar que naquele tempo isso se deu. Depois o Freud também foi estudar os neuróticos de guerra, né, ali da Primeira Guerra, e a gente pode pensar, né, trazendo para a nossa realidade, que hoje os sujeitos em vulnerabilidade, em situação de desamparo, vulnerabilidade social, são, então, por exemplo, os sujeitos da socioeducação. Tá? Que aí é um diálogo intenso com a educação. A gente sabe que, como é que dizia eu acho que é o Darcy Ribeiro, né, que ele dizia que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, sujeitos que são historicamente injustiçados, com falta de condições de acesso ao conhecimento e à inserção social, educacional, enfim, eu acho que realizar as nossas pesquisas nesse campo é justamente fazer uma psicanálise implicada, né? Uma psicanálise implicada com o nosso tempo social e com as questões do nosso país. Né? Eu lembro sempre do Contardo, do Caligares, querido Contardo, que nos deixou esse ano, né? Infelizmente, que ele dizia que a psicanálise não tem uma, né? De que a psicanálise, então, quando ela chega nos Estados Unidos, vai tomar os caminhos da cultura, quando na França, e a gente pensar que no Brasil, a gente já teve várias vezes essa discussão, né, Marcelo? Não se trata de fazer uma psicanálise brasileira, mas se trata de fazer uma psicanálise para os brasileiros, né? E que tenha, então, esse diálogo e esse DNA das questões que são urgentes aqui para nós. Então, eu acho que esse tem sido muito o nosso caminho, né, para dialogar com essa questão que você estava fazendo. Ô, Rose, eu gosto muito dessa abordagem que você falou, né? Psicanálise para o brasileiro, do brasileiro, porque é algo próprio da nossa psicopatologia, entre aspas, né? A forma de como o nosso sintoma faz resistência ao real aqui na nossa casa, né? na nossa vida aqui do Estado. Eu fico pensando, Mônica, que esse enlace da psicanálise e educação na universidade, da psicanálise na universidade, e, no caso, a psicanálise e a educação, eu fico sempre pensando uma coisa. A psicanálise e educação, a meu ver, foi nas associações de formação de analistas, ela sempre foi aquela irmã mais lateral, a irmã mais deixada de lado, assim, não eram as conexões nobres, né? As conexões nobres eram a psicanálise e filosofia, psicanálise e direito, psicanálise e medicina, psicanálise e outras áreas, artes. A psicanálise e educação é uma área talvez mais lateral, como foi ao longo da história da psicanálise como um todo, se a gente pegar desde Ana Freud, enfim, desde Eichhorn, desde de psicanalistas lá do início, né? Benfeld, por exemplo, todos eles foram laterais na psicanálise de uma forma geral, eles não ocupam a cena mais fortemente, talvez a Ana por ser filha do inventor. Mas isso nos deu uma certa liberdade. Isso é interessante, porque a universidade nos acolheu. E eu acho que nós gozamos de uma certa liberdade, inclusive para sair dos cânones mais formatados das associações de psicanálise, que são, às vezes, muito puristas, muito europeizadas, né? Muito centradas na metrópole. Então, faz com que nós, por sermos mais laterais, podemos ser mais livres, inventar metodologias, ensaiar, errar, voltar, discutir, fazer um campo mais solidário, a meu ver, e mais próximo. A universidade nos permitiu isso. E universidades como as nossas, felizmente,
tanto a URGS quanto a UFMG, elas são muito abertas a essas possibilidades, elas se mostraram muito abertas a essas possibilidades, não só, né, a USP, a UFRJ, as universidades que a gente tem contato mais, a Universidade da Bahia, a Estadual da Bahia, com a equipe que tem lá, enfim, são universidades que permitem essa possibilidade, né, assim, de você poder desenvolver uma temática interessante. Isso, para mim, é marcadamente forte na nossa trajetória, que fez com que talvez a gente pudesse ter, de forma, dizendo como Nietzsche, assim, um espírito livre para poder fazer isso acontecer. Interessante, porque isso me fez pensar, Marcelo, assim, num caminho de psicanálise e educação decolonial. Tá? Sim, exatamente. Esse espírito inventivo, isso também está no Freud, né? Porque é aquela ideia um pouco da gente poder fazer nossa herança que recebemos, né? Porque o Freud, ele não tem, assim, né, uma enormidade de textos, se a gente for pensar nas obras completas, que não são pequenas, né? O que a gente tem ali 7 ou 8 textos no máximo, em que ele vai falar da educação. Mas é tão interessante, não sei também se era porque a sua, como diz, a sua preferida, né? A sua filha preferida, a Ana Freud, estava tomando esse rumo, mas ele tem, mesmo reconhecendo que não teve muita dedicação ao tema, ele tem, como eu vou dizer assim, as melhores esperanças em relação aos diálogos da psicanálise com a educação. Tá? Claro que a gente sabe também, né, porque aí vamos nos remeter lá, esses textos que eu me refiro, eles estão no final da primeira década de 1900, na segunda, né? E o Freud tinha um claro desejo de expansionismo, até por todas as dificuldades, as resistências, né, da inserção da psicanálise no meio médico, e porque ele teve, como tu bem disse, Marcelo, algumas parcerias potentes ali com educadores, o Eichhorn, o Pfister, né, e outros que dialogaram sobre o campo. Ferenczi também, exatamente. Então, eu acho que ele nos deixa... Tem um dos textos, também agora não estou bem lembrada qual deles, se é na análise leiga, o prefácio ao livro do Eichhorn é belíssimo, ele sintetiza ali muitas questões a respeito do que ele pensa, né, para os caminhos da psicanálise e educação, mas ele é como se tivesse uma expectativa de futuro para esse enlace, né? E aí que eu acho que a gente realmente, trazendo para a nossa cena, né, eu penso que a gente topou o desafio, né? Essa geração toda aí, que nos inclui muitos outros colegas maravilhosos, né, que compartilham com a gente esse caminho, e gerações também no Brasil, todo o pessoal da USP, né, o Leandro, a Cristina, o Rinaldo, que ainda está conosco, enfim, eu acho que toparam o desafio de realmente pensar aí numa concepção psicanálise, educação, e eu me arriscaria a dizer que nesse momento psicanálise, educação e política, né? Nessa articulação psicanálise, educação e diálogos com o social, que eu acho que é justamente fazer nosso, né? Nosso aqui do Brasil, essa herança que a gente recebeu, né? E são os nomes dos 3 impossíveis, né? Educação, psicanálise e política. Quer dizer, a gente resolveu fazer do nosso trabalho a nossa desgraça, né? Porque a gente está nos 3 impossíveis de uma vez só. Então, é bacana você lembrar isso, assim, que o Freud vai, no prefácio do Eichhorn, vai fazer exatamente um convite para que a psicanálise possa estar para além dos consultórios, né? Ele faz literalmente ali, quer dizer, como o próprio Eichhorn fazia lá nas suas instituições de acolhimento de adolescentes, delinquentes da época, ele vai fomentar isso, vai dizer, olha, desde que entenda a situação analítica, desde que trabalhe com o sintoma e a transferência, que os pobres de espírito não abafem esse tipo de trabalho. Enfim, vamos
atravessar o século com muitos pensadores fazendo essa conexão, mas encontro em Lacan, por exemplo, lá no André Gide, quando ele vai falar sobre o livro do Gide, sobre a biografia, a juventude de Gide, ele vai dizer justamente isso, ou seja, o método psicanalítico pode ser para além dos consultórios. É a psicanálise aplicada, assim como o consultório também é a psicanálise aplicada, mas o método psicanalítico pode estar fora, e ele diz categoricamente assim, olha, esteja onde haja necessidade de decifração de significante, sem pressupor um significado a priori. Isso muda tudo, assim, é muito interessante. Quer dizer, vamos ao campo, vamos decifrar significantes sem ter uma moral do significado que dirija esse trabalho. Que às vezes a educação se vê nessa lama, né? De cair nesse lugar, de ter um lugar moral a conduzir as pessoas. E o convite do Lacan ali é justamente o contrário, ou seja, decifre os significantes pela experiência mesma, né? Pela experiência do real que está ali posta, e não necessariamente com um significado a atingir, a alcançar moralmente. Isso que tu fala, não sei se eu posso engatar aqui, Mônica. Sim, claro. Pode perguntar, Mônica, a gente já está se falando, né? Eu vou só dizer rapidamente para não perder o gancho, né? Porque eu acho bem importante esse assinalamento que tu faz, Marcelo, da psicanálise aplicada, porque justamente também foi uma obra, né, em parte desse grupo todo, poder lançar o contraponto da psicanálise implicada, né? Implicada no sentido de que eu acho que tem lá na história freudiana aquele primeiro momento da psicanálise aplicada em relação à literatura, aos romances, à análise psicanalítica dos autores, e isso é um pouco uma ronha, né? Mas eu gostei muito, e quando eu cheguei no GT, isso já era algo em andamento, eu gostei muito dessa virada que o grupo deu, né, que é poder pensar na psicanálise implicada, ou seja, bem o que tu está falando, a partir da ética psicanalítica, tá, e da escuta, o que é possível fazer, tá? Porque eu acho que há uma expectativa, muitas vezes, do lado da educação, né, da pedagogia ou de algumas instituições, de que a gente vá operar desde a psicanálise aplicada, tá? Que me parece uma perspectiva que muitas vezes pode cair em algo mais vertical, né? Colonial, e aí, né? Colonial, exatamente, vertical. E aí eu vou voltar lá para o nosso título, né? Quer dizer, quando a psicanálise escuta a socioeducação, tem justamente esse sentido. Quer dizer, como é que a gente pode, no real da socioeducação, fazer operar aquilo que é o mais importante, né, da ética psicanalítica. Então, é escutar ali os significantes, é poder escutar a posição de quem está implicado na socioeducação, que eu acho que é diferente de vir trazer uma verdade, né? Então, a psicanálise vir psicologizar a educação e vir trazer as suas verdades, que é uma postura exatamente como tu disse, colonialista, tá? Então, acho que essa é interessante, essa passagem. Muito interessante, e acho muito bacana quando vocês falam dessa psicanálise decolonial, né? Quer dizer, uma psicanálise que se implica também nas questões do tempo, né? Fiquei me lembrando, assim, das questões que o Frantz Fanon, por exemplo, colocou, né, no encontro dele com a psicanálise, a questão do Édipo. Quer dizer, é muito importante que a gente se arrisque nessas problematizações, né? Que também a gente pense esses descaminhos da psicanálise, pense a psicanálise com as questões do seu tempo, né? Então, isso que vocês trazem também, de uma autoria na produção do pensar psicanalítico, eu acho muito legal, e acho que o trabalho de vocês promove isso, né? Quer dizer, vocês estão super envolvidos assim, com a questão da pesquisa, com a transmissão da psicanálise, e isso tem efeitos geracionais, né? Isso tem efeito em diferentes campos, né? Desde o campo que a gente está implicado no trabalho na universidade, até nas associações, né? Nos diferentes espaços em que as pessoas estão operando com o referencial da psicanálise, né? Então, é muito legal ouvir vocês e
sentir, né, essa sincronia, esse laço de trabalho e essa disposição a pensar a psicanálise nos desafios do nosso tempo, né? E aí eu acho que essa implicação é fundamental e acho que vocês colocaram muito bem essa relação com os desafios do presente, né? Sobretudo no nosso caso aqui do Brasil. E aí, assim, caminhando para a finalização da entrevista, eu gostaria de escutar vocês um pouco assim, sobre as perspectivas que vocês vislumbram para o campo da psicanálise, né? E educação. É que eu falo, Rose? Sim, vou iniciar e você arremata. Bem, perspectivas, falar em perspectivas nesse mundo sem futuro é uma coisa enlouquecida, né? Nós estamos numa condição muito, digamos, melancólica do mundo, e no nosso país, cujas políticas públicas voltadas para a questão sanitária, para as questões políticas de maneira geral e para a própria organização do país estão em franca destruição, né? Ou em franca desconstrução, fica sempre difícil falar em perspectiva, mas eu vislumbro uma coisa, porque, enfim, toda crise gera oportunidade. Nesse sentido, eu fico pensando que talvez fosse interessante a gente acentuar que, mais do que nunca, os sócios, as cidades, a vida em cidade precisa da gente, da nossa escuta apurada, das nossas metodologias ensaiadas e revistas, das nossas implicações, como diz bem a Rose, assim, a nossa implicação no meio, para uma tentativa de reconstruir um pouco, ou pelo menos para a gente criar novas construções para esse mundo que está meio desolado nesse momento, nesse espaço. Então, os nossos professores estão aflitos, as nossas crianças com problema estão manifestando os seus sintomas, os nossos adolescentes delinquentes ou os atores de atos infracionais estão agonizando. Então, a gente está verificando que o sintoma, esse operador formidável da psicanálise, está mais forte do que nunca, porque o sintoma também é resistência, né, como modo de subjetivação do sujeito. Então, eu acho que isso é importante que estejamos ali para escutá-los. Ao mesmo tempo, criar esses saberes, essa experiência, alinhar metodologias, porque eu acho fundamental. Por muito tempo, nós trabalhamos muito ilhados, cada um nas suas cidades, nos seus espaços, nos seus grupos, tentando ali inventar formas de trabalhar com esse real que nos apresenta a sociedade, os sócios. E agora também nós estamos fazendo isso de alguma maneira, alinhando esses trabalhos, chegando mais próximos uns dos outros, para que a gente possa trocar experiências. Não quer dizer fazer um método único, mas, ao contrário, usar dos métodos, fazê-los tangíveis ou fazê-los tangenciarem no momento que devem estar ou não, enfim, trocar experiências quanto a isso. E também acho a perspectiva fundamental, a meu ver, que está chegando à maturidade de um campo, que é a internacionalização desse campo. É mostrar a psicanálise e educação que o Brasil faz para fora do Brasil. Por quê? Porque quando a Catarina Miot, lá com Freud, antipedagogo, né, e o Rinaldo lembrou isso na entrevista passada, assim, quando ela disse que seria impossível, mas irrealizável esse encontro da psicanálise e educação, ela não foi o significante último. Ao contrário, dali nós nos sentimos com a mola mestra para trabalhar. E eu acho que a gente vem trabalhando desde então, né, numa perspectiva de não é fazer os dois campos, psicanálise e educação, se encontrarem, mas extrair o que é possível do impossível de educar e de psicanalizar, como diz Freud. Então, a gente está fazendo esse movimento acontecer e talvez a política seja esse enlaçamento do elo de 3, né? do terceiro elo. Mas o que eu quero dizer é, talvez a gente tenha que internacionalizar isso, mostrar esse trabalho desinibidamente para o mundo, né? De uma forma menos inibida para o mundo, né? Menos colonizada. Então, mostrar esse trabalho. E uma das coisas que tem feito, você, Mônica, Rose e eu, estamos numa pesquisa internacional, que é a atenção a sujeitos com problemáticas sociais, em que nós estamos liderando esse trabalho realizado com universidades da Argentina, com universidades da França, com universidades da Espanha e com interessados, evidentemente, numa perspectiva
em que a gente possa também alinhar os nossos trabalhos com os colegas internacionais que também estão desenvolvendo perspectivas ou saberes ou experiências que possam ser intercambiáveis. É isso que nós estamos fazendo agora e eu acho que é a perspectiva que a gente tem nos próximos tempos. Não sei se Rose compartilha, eu acho que sim. Totalmente compartilho e queria dizer que, te ouvindo, né, eu lembrei um pouco de uma fala da Maud Manoni que eu gosto muito, que é uma fala lá dos anos 60, 50, 60, quando ela conta na autobiografia dela um pouco do convívio nas instituições psicanalíticas francesas da época, né, que não era muito fácil. E ela fala o seguinte, de que os psicanalistas não podem esquecer da importância que tem a experiência fazer furo na teoria, né? Então, eu acho que é justamente essa disposição, né? Assim como é a disposição na clínica de trabalhar com o que vem do discurso do paciente, né? É a disposição da gente poder trabalhar com as questões do nosso tempo, tá? E aí sermos porosos e permeáveis a isso, né? E aí, claro, né, eu estava aqui também pensando um pouco no significante do impossível, que é um significante forte quando a gente fala da educação, né, justamente pelo que o Marcelo lembrou, lá o Freud, o Kant falava em dois impossíveis, né, que era a política e a educação, e o Freud acrescenta um terceiro, que é a psicanálise. A gente resolveu, então, trabalhar com os três, mais ou menos ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, então, eu acho que essa dimensão do impossível, ela é bastante potente, porque tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Criativas e construtivas a partir do impossível. O que não pode é uma educação ser inviável, né? E eu acho que tem muitas condições, né? O que eu falava antes, toda a precarização da educação nacional, e aí eu não me refiro só às universidades, né? Mas à educação nacional como um todo, eu acho que vem inviabilizando muitos processos que são fundamentais para a gente fazer, né, um país mais interessante de todos os pontos de vista aí que eu acho que foi falando aqui, fazer o país, enfim, né, o mundo também um lugar mais inclusivo. Acho que a internacionalização faz parte no sentido de que é preciso, né, para que a gente possa construir outras condições, é preciso que a gente dialogue também numa condição de alteridade com outros colegas, com outras culturas, né? E acho que a gente ainda tem também aí um percurso de fôlego para conseguir colocar aqui no país, né, a importância que tem também no cenário da educação a dimensão de um lugar para o sujeito, né, que talvez seja algo que só a ética psicanalítica, aí sim, né, nesse sentido, pode trazer, né, em conjunto, claro, com a educação, mas a importância que tem da gente poder reservar aí esse espaço para o sujeito, para o sofrimento psíquico, né? E nesse sentido eu concordo plenamente contigo, Marcelo, a gente tem, pelo jeito, muito trabalho pela frente, né? Tem projetos, né? Tem aí, enfim, a Escola Sem Partido, homeschooling, uma série de projetos tramitando, tem o mundo pós-pandêmico, essa pandemia parece que gostou de nós, não quer ir embora, né? Mas a gente certamente vai ter que lidar com as condições pós-pandemia e aí olhar para todo o sofrimento, né, e todos os efeitos que foram gerados, né, no campo da educação, para educadores, para alunos. E eu queria só, por fim, pontuar uma questão que é uma preocupação, eu acho que minha, e tenho certeza que de todos nós aqui, que é toda essa demonização, né, dos professores que ao longo de alguns anos foi acontecendo, demonização do espaço acadêmico também no nosso país, e isso, a cada sinal, né, que eu identifico, eu recebo com muita tristeza, porque eu acho que isso vai produzindo uma erosão, né,
em questões que, com muito esforço, as gerações que vieram antes de nós foram delicadamente construindo, né? E que a gente vê desmoronar de uma maneira muito triste. E talvez no presente a gente ainda não tenha a exata noção, né, do que pode ficar, o que pode decantar de efeitos disso que tem acontecido. Então, realmente, Marcelo, Mônica, temos que arregaçar as mangas, tá? Porque trabalho é o que não falta para nós. Bom, eu quero agradecer muito a Rose e o Marcelo, né, por essa conversa. Vocês trouxeram reflexões super importantes, né, a partir do olhar que vocês estão tendo, assim, tanto em relação ao percurso da psicanálise entre nós, quanto do nosso país, né, do mundo, desse momento do mundo pelo qual o mundo passa. Então, só tenho a agradecer, né, e espero que a gente possa voltar a conversar em breve. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Mônica, valeu, foi ótimo. Rose, querida, um prazer sempre estar contigo mais uma vez. Isso se cumpriu. Nós estamos longe, mas estamos ultra perto. Sempre perto, foi uma delícia. Me senti aqui como naqueles nossos encontros, só faltou um vinhozinho, né? Sim, eu ia brincar que só faltou pão de queijo aí do seu lado, né? E o chimarrão, né? E o chimarrão. A nossa política do pão de queijo com chimarrão, né, Marcelo? Essa é a política do possível. Obrigado. Tchau, queridos. Um prazer enorme. Um grande abraço. Tchau.